Está aqui comigo no estúdio a infectologista e pediatra Isabelle Lucena. Bem-vinda à nossa programação. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, explica pra gente o que é a coqueluche. Então, a coqueluche ela é uma infecção respiratória bastante contagiosa que é causada por uma bactéria, a Bordetella pertussis. Ela comete principalmente as crianças e é caracterizada por uma tosse seca persistente, que apresenta um som bem típico da infecção, que é a tosse com guincho. Esse guincho, ele ocorre pelo esforço, quando a pessoa vai inspirar entre os acessos de tosse. Doutora, é comum ou não? Não, felizmente não é comum por conta da vacinação. A gente tem a vacinação das crianças a partir de 2 meses de vida e elas tomam várias doses dessa vacina. Aos 2, 4, 6 meses, o reforço com 1 ano e outro reforço aos 4 anos, justamente pela gravidade da coqueluche nessa faixa etária. Além disso, as grávidas também tomam essa vacina para poder proteger o bebê nos primeiros 2 meses de vida dele pela amamentação. Já que a senhora falou de sintomas, explica pra gente quais são os sintomas dessa doença. A doença, ela apresenta os sintomas de acordo com a fase. A coqueluche, ela é dividida, Luciana, em 3 fases. A primeira fase, que é uma fase catarral, o paciente, ela apresenta sintomas típicos de um resfriado comum, tá? Ele apresenta obstrução nasal, coriza, febre baixa e tosse, a tosse seca. Essa fase ela dura de 1 a 2 semanas e evolui para a fase, que é a fase paroxística, que é onde a tosse se intensifica e onde as mães ficam bastante angustiadas. A tosse, ela vem em acessos que são tão em cima um do outro que o paciente apresenta vômitos e ele pode, nas crianças menores de 1 ano, apresentar apneia e ter uma parada respiratória. É nessa hora que o bebê ele precisa ser internado mesmo para fazer terapia de suporte, inclusive em UTI. Tratamento, doutora. A senhora falou um pouquinho que nessa segunda fase, né, precisa ser internado. Mas como é que funciona esse tratamento? Então, o tratamento ele é com antibiótico, mas só o antibiótico ele não resolve, tá? Como tem uma inflamação muito intensa, além do antibiótico, o antibiótico ele vai controlar a infecção, mas é preciso também, nas crianças, a fisioterapia respiratória e nos bebês pequenos, os que precisam ficar internados, as medidas de suporte, como oxigênio e a presença de um médico, a presença do pessoal da enfermagem, ele precisa ser monitorado de uma forma mais intensa por conta dos acessos de tosse. A prevenção, então, é a vacinação. A prevenção é a vacinação. Graças a Deus, a gente tem essa vacinação em massa há muito tempo. E hoje, quem apresenta os sintomas e que perpetua a infecção são os adultos. Porque, no caso, os adultos, eles não têm esse guincho, eles não têm esse sintoma característico que leva logo a pessoa a procurar atendimento médico. E ele fica com aquela tosse persistente, achando que é uma tosse alérgica, achando que é outra coisa, sendo a coqueluche, e ele está transmitindo a infecção para outras pessoas. Quais as complicações de não tratar essa doença, doutora? Principalmente desconforto respiratório e as complicações são nas crianças. Quanto menor, mais complicações elas vão ter. Porque imagine, o sistema respiratório é todo menor, uma inflamação causa maior obstrução e causa maiores sintomas. Então, a complicação é o desconforto respiratório, parada respiratória e até óbito. Queria que a senhora aproveitasse esse momento, deixasse uma mensagem para quem acompanha a nossa programação, até mesmo por questão de prevenção desta doença. Pois é, o principal é a vacinação. A gente está numa fase difícil para nós, pediatras, para
a equipe de saúde em geral, porque as pessoas estão começando a desacreditar nas vacinas. E a gente vê o tanto de doenças que são prevenidas através da vacinação. Então, aquele esquema do cartão no primeiro ano do bebê e depois os reforços, eles têm todo um objetivo, que é fazer com que essas doenças que já estão lá, sem a gente ter a presença delas, continuar sem surgir, não ter doenças de novo, como sarampo, coqueluche, tétano, que a gente não vê mais, as meningites bacterianas, que todas estão no calendário vacinal. Nosso calendário vacinal é um dos mais completos. Então, a minha mensagem é, por favor, sigam o esquema e completem o calendário vacinal do seu filho, não só as crianças, como as grávidas e as pessoas com comorbidades também. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.